Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Política de hoje, que recebe Gabriel Azevedo, jornalista, também advogado, ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte e professor também. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar. O Gabriel está falando que até que gosta de ser visto como professor, né, Gabriel? Muito bem-vindo. Bom, André, bom estar contigo. Cíntia, prazer estar aqui. É uma questão de assinatura, é o que está lá na minha carteira de trabalho. Tem 3 assinaturas lá hoje, da UniBH, da Milton Campos e da Dom Helder Câmara, me contratando como professor, então é o que eu sou. Tem muita gente que, aliás, me impressiona, gosta de colocar professor no nome político, né? Eu nunca fiz isso. E tem gente que coloca sem nunca ter tido uma carteirinha assinada, sem nunca ter entrado em sala de aula, então eu tenho muito orgulho de ser professor porque é uma tarefa gratificante e que a gente sente que colabora muito com a sociedade. Quem está aqui com a gente também para esse bate-papo é minha colega de redação aqui de O Tempo, a Cíntia Castro, para ajudar nessa conversa com você aqui. Então, prazer, André e Gabriel, estar aqui hoje com vocês no café. É isso aí. Então, Gabriel, para começar, vamos trazer aqui um assunto Belo Horizonte, trazer aqui esse início, né, da administração de Álvaro Damião à frente da prefeitura. Álvaro que ocupou o lugar deixado pelo prefeito que faleceu infelizmente, eleito, Fouad Noman. E como é que você faz uma avaliação desse começo do trabalho de Álvaro Damião à frente da prefeitura da nossa cidade? Não dá para fazer uma avaliação, no sentido em que ainda não tem, salvo engano, nem 100 dias que ele de fato é o prefeito, né? Nós vivenciamos uma transição complexa. Após o período eleitoral, o ex-prefeito Fouad Noman já se adoentou de uma maneira mais grave e nós passamos por um período entre fases. Então eu acho que é importante dar mais tempo para o prefeito para que ele crie o seu estilo, que crie as suas próprias metas e que estabeleça na prefeitura a sua forma de ver Belo Horizonte e deixar claro para as pessoas onde ele quer fazer Belo Horizonte chegar. Não dá tempo, até porque como ele não foi o titular da chapa, eu sei dizer com alguma clareza o que o Fouad pensava para Belo Horizonte e tinha as minhas discordâncias e as minhas concordâncias. É preciso que a gente avalie com mais tempo para compreender o que o prefeito quer para a cidade. Ele já falou, Gabriel, se até numa entrevista que ele deu, a primeira que ele deu aqui depois que ele assumiu a prefeitura, que uma das intenções é mexer no plano diretor de Belo Horizonte. Você até como uma pessoa que gosta muito de Belo Horizonte, foi presidente da Câmara, você acha que tipo de mudança que precisa ser feita e você acha que a condução da prefeitura no sentido de trazer a participação popular para essas mudanças que vão ser feitas, isso já está acontecendo? Qual que é a sua avaliação? Uma das disciplinas que eu leciono é planejamento urbano. E ao ensinar isso para os alunos, a gente mostra que o Brasil teve fases de planejamento urbano e atualmente a gente ancora o pensar nas cidades numa legislação que é o Estatuto das Cidades. Tem outro menos conhecido também que é o Estatuto das Metrópoles. E não adianta o prefeito falar, eu quero mexer no plano diretor. Porque na verdade a construção do plano diretor, ela depende de uma consulta à população da cidade. Então isso começa nas conferências que vão acontecer e vão contar com a participação da população. O que eu acho que é muito importante não é só dizer eu quero outro plano diretor. Isso, acho que no debate eleitoral, muita gente queria outro plano diretor. O importante é, vamos mexer onde? E eu sinto que a nossa cidade tem 3 problemas que para mim seriam fundamentais de atacar com a modificação na nossa legislação urbanística, não só no plano diretor, mas também no Código de Postura e no Código de Edificações. Nós temos uma cidade, e recentemente, né, estávamos conversando disso também, juntei aí quase 400 pessoas no Parque Municipal para caminhar pela história de Belo Horizonte. Aí narra a construção de uma cidade que foi pensada no final do século XIX, baseado no que havia de melhor, Barcelona, La Plata, Washington, Paris, e a gente tem, portanto, essa cidade planejada que, ao invés de se adensar profundamente na contorno, permitiu, por legislações equivocadas, ao meu ver, um espalhar da população no território metropolitano. Por que isso é ruim? Porque à medida em que você tem uma baixa densidade num longo território, você vai ver as pessoas construindo em áreas que são vales de rio, você vai ter a pessoa construindo em encostas, numa cidade que é muito montanhosa. E, sobretudo, você vai ter um outro grande problema, um pulsar urbano, em que as pessoas que moram
distante do centro, terão que vir nele todos os dias trabalhar. Geralmente com veículo individual, porque haja mobilidade para conectar tudo isso. Então, a gente precisa trazer as pessoas para vazios urbanos. E quando eu falo isso, tem gente que discorda e pensa, não, mas onde mais você vai colocar as pessoas dentro da contorno? Eu falo, vem caminhar comigo no Barro Preto. Vem ver um quarteirão de 120 por 120 que tem água, esgoto, energia, calçada, via, mas não tem um conjunto de residências. Vem caminhar e ver uma quantidade de prédios abandonados. Então, eu faria mudanças explicando para a população, comunicando para a população, que é o que eu faço muito na minha mídia social, e mostrando, ó, as cidades que foram nessa direção aumentaram a quantidade de habitação, diminuíram os problemas de trânsito, melhoraram a qualidade de vida. Porque geralmente as pessoas acham que adensamento é um problema para a cidade, quando na verdade ela não é. E adensar não é necessariamente construir um prédio de 40, 50, 60, 70, 80 andares. Barcelona e Paris são cidades adensadas, com construções mais baixas, mas bom uso do quarteirão. Belo Horizonte tem falhado nisso. Então, eu mudaria, sobretudo, o adensamento e valorizaria e intensificaria a capacidade de adensar. Os incentivos fiscais ainda são muito tímidos e que destoam de outras cidades que vão nessa direção. Eu garantiria um estilo de construção que utilizasse mais o terreno, mais o lote como um todo, e não diminuía a capacidade de usar esse lote, e faria a nossa cidade recuperar o que ela foi perdendo para a região metropolitana. É a capital que perdeu habitantes enquanto a região metropolitana cresceu. Esse é um movimento que se chama de donut, ou rosquinha, né? Vai ficando um vazio e vai se crescendo na borda. Nós precisamos recuperar para a nossa cidade, através da legislação urbanística, o que não está sendo utilizado, o vazio de Belo Horizonte. E isso é muito importante. Você concorda com os prédios de mais de 50 andares, que o Damião, né, já citou algumas vezes? Você acha que tem uma pressão ali do mercado imobiliário para isso? Ou é uma cidade que falta mesmo pensar nessas construções maiores? Não é uma questão de número de andares. Vamos lá. Quais são os 3 maiores prédios de Belo Horizonte? Lá no Belvedere, talvez, lá na Serra do Corpo. Provavelmente Belvedere. Vamos lá, Belo Horizontinos. Belvedere. Chutem, vamos chutar. Chutando aqui, eu estou Aquela imaginando torre lá do Belvedere. Eu tive um ali agora há pouco tempo. O mais alto de Minas Gerais é o Concórdia, que fica em Nova Lima, 200 metros ele já é Nova Lima. do limite, ali numa rotatória. Aquele prédio, por exemplo, é completamente equivocado em matéria de urbanismo. Primeiro, é um prédio situado onde você não tem mobilidade. Não tem ali um acesso e ele contribui para o problema. Se aquele prédio fosse colocado no Barro Preto, ele estaria certo. Claro, eu também não faria um prédio espelhado. Construir prédio espelhado em 2025, num país com clima como o Brasil, com luz como o Brasil, é desperdício de energia, é totalmente ausência de sustentabilidade, é o passado. E tem muita incorporadora aqui que ainda faz prédio espelhado, que pensa em ar-condicionado, que pensa em ambiente climatizado, quando você pode utilizar o próprio ambiente natural. Então, ainda mais ali, né? Que é um local que venta muito. Claro que tem dias quentes e tal, mas ali você não tem opção de abrir a janela. O prédio é lacrado, o prédio é hermético. Então, eu vou pular ele e vou voltar para a nossa cidade. Não. O edifício mais alto é o edifício que fica ao lado da CEMIG, onde está o Banco Inter. Vez ou outra eu confundo se é Aureliano Chaves ou Francilino, é um dos ex-governadores de Minas, o nome daquele prédio. Mas é o Banco do Inter, que fica ao lado da CEMIG. Quais são os que ocupam o segundo lugar empatado? Com 120 metros de altura ambos. Desses prédios? Dos prédios mais altos de Belo Horizonte. São mais novos ou mais velhos? Velhos. Até esse JK, o JK? Acertou um. O JK, anos 50. E o Acaiaca não, né? Pronto, você acertou. O Acaiaca é um edifício perfeito. O Acaiaca ocupa uma quina de lote, tem 30 andares, 120 metros, salas comerciais. Tem garagem? Não. Afinal de contas, ele está na Afonso Pena. O que ele tem embaixo? Um cinema, que hoje é uma igreja, várias lojas, mais uma bandeja com mais várias lojas. Hoje está tendo seu rooftop ocupado. Tem quase 100% de ocupação de todos os seus andares comerciais. E esse é um edifício bom. Por quê? Porque ele tem fachada ativa. Ou seja, gera comércio na porta. E comércio na porta é segurança, é movimentação, é gente caminhando. Adiantaria ter um prédio da mesma altura do Acaiaca. E aí não estou falando de tamanho, então.
que tivesse só muro na porta, quantos prédios altos a gente conhece em Belo Horizonte que tem aquele murão? Ou pior, aquele jardim bem barango de recuo, porque é a exigência de lei, que não gera para quem está caminhando segurança, comércio, visibilidade. Não ia adiantar. Então, a caiaca é maravilhoso. E não à toa é um símbolo da cidade, porque além de ser funcional, é bonito. Tem art déco, tem aquelas características. Hoje, você não conseguiria fazer o caiaca. Essa é a ironia dos nossos tempos. Nós estamos em 2025 com uma legislação que não permite que a gente faça um prédio bom dos anos 40, da guerra. Esses dias mostrei, ele tem um bunker, porque foi feito com um decreto do Estado Novo. Aqueles símbolos indígenas, você não conseguiria construir hoje. São proibidos. Pensa. E o próprio edifício modernista, que é o conjunto Governador Juscelino Kubitschek, ele é desfigurado, porque ele não foi construído como estava na planta. Mas é um quarteirão de 120 por 120, mais um outro quarteirão trapezoidal ali da Praça Raul Soares. A torre maior, né, ocupa esse espaço de 120 metros. E o mais genial daquele prédio é o que não se concretizou. O térreo. Previsão de museu, lojas, lavanderia, cinema, restaurante, bar. Para quê? Porque você teria um edifício comercial, residencial, a pessoa que mora em um vai trabalhar em outro. Você quer ver um que é muito funcional também, não é muito alto? O Sulacap Sul América. Originalmente era uma torre residencial, outra comercial e tudo cheio de loja embaixo. Lutei muito para ter aquele anexo demolido. Foi um dos grandes pedidos que eu fiz para o prefeito, né? E ainda brinquei, olha, a primeira marretada eu quero dar. E claro, ele foi lá e fez aquilo, porque nós estávamos naquela disputa. E é o que eu falei, não tem problema quem deu a marretada. O importante é que aquele anexo horroroso foi no chão, revelando para a cidade um belo edifício. Então, não é uma questão de quantidade de andares, mas de formato de prédio. E onde que está o espaço para isso aqui em Belo Horizonte? Olha, eu vou pegar algumas regiões que eu acho muito importantes, mas para mim a mais simbólica é o Barro Preto. Eu insisto nisso. O Barro Preto é um lugar onde cabem muitas torres residenciais. Um bairro, inclusive, que está praticamente morrendo aos poucos. E por quê? Está ficando sumido o Barro Preto, Claro. que era movimentado. A gente passa ali hoje na avenida ali, como é que chama? Augusto de Lima. Na Augusto de Lima. A gente vê pouco movimento. Você fala, o que está acontecendo aqui com esse bairro que até outro dia fervia? Eu posso te mostrar vários quarteirões na Tupis, na Goeta, em várias ruas, em que você tem o mesmo quarteirão de 120 por 120, onde está construído o conjunto JK. Então, no conjunto JK, eu tenho um prédio adensado, sem garagem, hein? Ele está vazio? Vocês encontram algum apartamento para comprá-lo no JK? Não. As pessoas estão reclamando porque não podem ter carro? Não, porque elas moram na Raul Soares. Elas pegam ônibus, BRT, metrô, Uber, táxi. Isso é viver. E ainda tem comércio do lado, de toda sorte. Isso é uma cidade. Então, quantos edifícios JK cabem no Barro Preto? Muitos. Um quarteirão, 5 mil pessoas, outro 10 mil, 15, 20. E aí, a gente não vai só garantindo mais habitação, como combatendo um grande problema da cidade, que é o déficit habitacional. E esse é um modelo que, ao meu ver, faz sentido, e não é excludente, e não é elitista, de comprar um lote longe, apartado da cidade, fazer um conjunto habitacional murado, só com residência, e condenar as pessoas mais pobres ao isolamento. Isso é o BNH da ditadura. Isso é coisa de quem não conhece o planejamento urbano dos nossos dias. Então, veja, ele falou que não dorme enquanto não há um prédio de 50 andares. Eu durmo. O que me tira o sono não é o tanto de andar, é a qualidade da construção. E isso tem que ser modificado por legislação. Nós precisamos de uma legislação que permita outros edifícios a caiaca. Outros conjuntos Governador Juscelino Kubitschek, porque são, até hoje, o segundo conjunto mais alto da cidade, a dupla empata, e você não consegue mais fazer. Então, Belo Horizonte, ao contrário de outras cidades, piorou na sua capacidade construtiva. Agora, Gabriel, eu acompanhei durante um longo período lá na Câmara, Sim. enquanto o senhor era presidente da Câmara. Você era presidente? Você foi com aquele microfone Pois é. da Itatiaia, né? O responsável. A culpa foi toda minha. Mas você que me entrevistou naquele dia. Entrevistei, mas eu dei um toque na hora. Aí você falou, Gabriel. Calma. Você sabe por conta daquilo? Eu comecei a análise, né? Estou na análise até hoje. Continua? Super. Quase que eu comecei também, porque eu também apareci no vídeo você lá, foi o responsável, brincadeira mais uma vez, para eu chegar no analista e falar assim, olha, tem um vulcão dentro de mim que se eu não controlo,
E desde então eu diria que o magma está mais, comedido. Tranquilo, está mais... Não que ele tenha adormecido. Adormecido sim, mas talvez não não em erupção. Não em erupção, né, digamos assim. Mas, Gabriel, ao longo desse período que eu tive lá na Câmara cobrindo também, em muitos momentos a gente viu ali a luta que foi para diminuir a passagem de ônibus, a mobilidade urbana, você praticamente esbravejou ali para poder dar um jeito de melhorar a qualidade do transporte coletivo em Belo Horizonte, o preço da passagem... Foi a única vez na história que a passagem caiu. Caiu, exatamente. Quando você fala em construção de prédios, em mobilidade urbana, em pessoas morando, em conforto, a mobilidade urbana em Belo Horizonte tem ficado um caos. Então, esse crescimento todo, ele envolve um projeto, que não é um projeto que vai ser feito de hoje para amanhã, é um projeto que vai ser feito ao longo dos anos e que tem que passar de governo para governo, de prefeito para prefeito, né? Porque não dá para fazer, estalar o dedo em 4 anos, mudar tudo. Nós estamos resolvendo os erros dos prefeitos passados. Sobretudo os dos prefeitos da ditadura. E aí, quer dizer, a gente tem um caminho longo por aí, porque a mobilidade passa por tudo isso. A evolução da nossa cidade vai passar por mobilidade. Olha só, conhecer essa história é muito interessante porque a ditadura ferrou muito com os municípios brasileiros. Histórico de Belo Horizonte, 5 de setembro de 1902, veio o bonde. O bonde sob trilhos, né, o veículo sob trilhos, é o nosso meio de transporte de massa até os anos 40. O crescimento de Belo Horizonte se dá pelas linhas de bonde. Essa substituição de veículo sob trilhos para diesel, ela se dá com força por famílias que seguem coordenando essas empresas na terceira geração no início do governo militar, da ditadura. Por quê? Não tem vereador, não tem prefeito eleito, o povo não participa. E pensa nos contratos. E mais, né? Os Estados Unidos influenciam muito o Brasil no pós-Segunda Grande Guerra. Em que tipo de modelo? Chegam os soldados, eles têm que construir habitações rápido e eles fazem o subúrbio. Então, vamos fazer subúrbio na borda. E como é que essas pessoas vêm para cá? Claro, vão dar um carro para cada um. Então, essa política americana de construir cidades baseadas nos carros foi completamente importada para o Brasil. Esta tragédia que diferencia uma cidade como Los Angeles de uma cidade como Nova York, que já tinha um grid, né, uma malha urbana solidificada, que faz com que a gente destrua o bairro da Lagoinha para fazer uma macarronada de asfalto e viaduto. Vocês conseguem compreender a existência daquele lugar? Não é à toa que se chama Complexo da Lagoinha, porque simples não é. Aliás, de cima ele tem um formato assim de um 8 deitado, que é o símbolo do infinito. Infinito. A pessoa pode ficar ali, 10 horas se ela se perder. E por que aquilo foi construído? Porque as pessoas tiveram um modelo errado de morar. E aí vem a sua pergunta, e a mobilidade? Olha, tratar a mobilidade de Belo Horizonte como um problema que se resolve só com viaduto é sentir que a gente está na BH dos anos 70, sabe? Nova BH. Sabe? Os prefeitos que eram simplesmente tarados com viaduto, trincheira, túnel. Sem falar, né, no que isso gerava aí nos bastidores. Mas isso vai retalhando a cidade de um jeito para atender qual demanda? As pessoas morando longe e vindo trabalhar no centro. Então hoje, o que é o trânsito? Você está ali na São Gabriel e vê aquela tragédia, o pessoal vindo de Santa Luzia. O pessoal que trabalha no centro e mora em Santa Luzia, o que é mais racional? Alargar a via com mais 10 faixas, que vão ser entupidas com o tempo, ou garantir moradia de qualidade no centro? Por que uma mulher que é caixa na Avenida Augusto de Lima, ela tem que morar 3 horas distante do lugar que ela trabalha? Será que não faz sentido ela ter um kitnet, um apartamento mais simples para ela morar ali no centro? E cadê esses apartamentos surgindo? Isso é combater o problema de trânsito, porque senão nós vamos sempre trabalhar na hipótese de que o problema é construir mais via numa cidade que todo mundo quer usar o carro, porque além de o ônibus ser ruim, atrasar e inseguro, o carro é um status brasileiro. E não tem problema ter carro, o problema é ter que usá-lo para ir trabalhar. Então, para a gente começar a mudar essa cidade, nós precisamos adensar novamente na região central. E sabe, André, Cíntia, não sou eu dizendo. Eu não fiquei ali 3 anos em Londres fazendo um mestrado em cidades com os caras mais brilhantes do assunto urbanístico para fingir que eu estava estudando. Todos eles me falavam, olha, vamos mostrar para vocês as cidades que funcionam. Vamos mostrar as cidades que não funcionam. Então, o que eu estou falando aqui é o que funciona. E eu não tenho compromisso com achismo.
A minha política pública ela é baseada em evidência. Cidades que conseguiram resolver o problema de trânsito atacaram, sobretudo, o lugar onde a pessoa trabalha e o lugar onde a pessoa mora. Aproximar isso. Por isso que na campanha meu lema era teto, trabalho e transporte. É uma santíssima trindade do urbanismo para você dizer finalmente amém em relação ao sofrimento diário. É um calvário que o Belo Horizontino passa e quem apresenta as soluções geralmente o faz sem conhecer esse assunto na profundidade. Gabriel, você falou aí da campanha, né? Você disputou aí a prefeitura de Belo Horizonte, né? Demonstrou ali seu interesse mesmo em ser o prefeito, Sim. Você gosta da cidade, gosta de falar sobre a cidade. Aí a gente queria entender nesse momento onde que o Gabriel está nesse cenário político. 2026, você vai tentar uma candidatura a deputado federal, por exemplo, deputado estadual? Ou tem uma proposta também de entrar vice? O que tem de verdade nisso aí? O que tem de verdade é o que eu escuto na rua de todas as pessoas e elas escutam uma resposta. Elas falam assim, votei em você. Eu falo, muito obrigado, guarda esse votinho, porque eu vou precisar dele. E elas falam, você vai tentar de novo. Eu sou pré-candidato a prefeito em 2028. E 26 não está nos seus planos? 2026, para mim, é 2028. Ou seja, o que eu fizer em 2026, seja o que for, vai ser pensando em 2028. E eu não escondo isso de ninguém. Porque eu fui eleito em 2016 vereador pela primeira vez. E eu escutava o tempo inteiro, Cíntia, olha, agora ele isso. Meu plano é ficar os 4 anos e depois me reeleger. Pumba, 2020 chegou, eu fui candidato a vereador, me reelegi. O que não estava no plano é ser presidente da Câmara, nunca almejei. E aconteceu. Então, ou seja, entre 2020 e 2024, teve um fato não planejado. Eu virei o presidente da Câmara. Como vocês bem lembram, com uma votação de 21 a 20. E quando chegou 24, vocês todos sabiam, eu joguei muito aberto. Olha, eu sou pré-candidato a prefeito. Houve um esforço enorme de muita gente para que eu não conseguisse um partido. Alguns não acreditavam que você ia chegar, né? Não, e muita gente falou, esse cara não vai ser candidato, ele não tem condição, ele não tem partido. Cara, vai dar certo isso aí. Eu sabia, Cíntia, que era uma disputa muito difícil. Eu estava enfrentando a máquina. Não sou um candidato que gosta de padrinho, eu gosto de Belo Horizonte. Tinha gente que falava mais do Lula do que da cidade. Tinha gente que falava mais do Bolsonaro do que da cidade. Tanto é uma coisa fácil de entender que passou a campanha e Belo Horizonte virou um quadro na parede dessas pessoas. E você enxerga algum erro seu ali na campanha, assim, para que você pudesse ter um resultado melhor que você teve? Qual que é a avaliação que você faz? Olha, eu sinto, Cíntia, e adoro admitir os meus erros, e por isso a análise, quanto mais eu apostasse nas propostas, quanto mais eu deixasse claro para essa cidade o quanto eu tenho soluções para os problemas dela, mais eu teria apoio. Eu deveria ter sido ainda mais intenso em não perder um só dia brigando. E você acha que você pesou a mão ali com o Fuad, na briga com o Fuad? Você faz uma autoavaliação disso ou é do jogo? Só quem vivenciou o que eu vivenciei na Câmara pode compreender o que é ver uma pessoa atuando pessoalmente para te caçar e para tirar os 8 anos de direitos políticos da sua vida. Só quem teve uma mãe que ajoelhava-se toda madrugada para rezar, chorando pelo filho, sentindo que havia ali uma grande injustiça, sabe o que eu passei. E só quem sabe o quanto o sistema de mobilidade dessa cidade e de ônibus possui um enlace com o poder público de décadas e sabe o quanto é difícil brigar por baixar uma passagem, mudar o sistema de cobrança, impor regras de punição de fato para quando não tem um ar-condicionado, quando não tem uma roda correta, sabe o que foi o meu enfrentamento. O enfrentamento com o prefeito não foi um enfrentamento pessoal, foi um enfrentamento político. Divisão de cidade, de metas para Belo Horizonte e, sobretudo, de visões muito diferentes do que era melhor para o ônibus em Belo Horizonte. Eu não consegui o tarifa zero bajulando o prefeito. Foi na briga. Porque ele não queria. E todo mundo sabe disso. O ex-prefeito não queria tarifa zero para vilas e favelas, para estudantes. Não foi na troca de afago, Cíntia. Foi na tensão. E aí fica um alerta até para a cidade. Quando os poderes estão muito cheios de afagos, quem está se prejudicando é o povo. E esse é o momento? Eu diria que
hoje a cidade vive, obviamente, um momento muito diferente. E assim, Gabriel, você falou, eu lembrei de uma cena, né, desses poderes que estão numa harmonia ali, legislativo com o executivo. O que você sentiu ali? Qual que é a sua visão de logo que o Damião assume, ele faz uma viagem e o Juliano Lopes assume a prefeitura? Normalidade, isso é institucional. Isso para mim é institucional. O Fuad, que obviamente nos divertia muito, porque não viajava de jeito nenhum com o receio de que eu assumisse. O mais curioso é que no final do mandato me foi proposto um afastamento dele com motivo, para que eu me tornasse prefeito por alguns dias, para que pudesse aumentar o salário de vereador na Câmara Municipal. Pergunte aos agentes. E eu disse, não. Não mesmo. Se ele se afastar, eu pulo para outro lugar para eu não assumir. E não te causou um incômodo ali, Juliano? Zero. Eu sou um homem muito bem resolvido. Eu tive 8 anos plenos na Câmara Municipal, 2 anos com muita realização enquanto presidente e com muito carinho pela Câmara Municipal. E tem alguma crítica agora ao atual presidente Juliano Lopes? Tenho só desejo de que ele faça uma excelente presidência. Mas o que você está achando? Olha, há algumas diferenças de estilo. Eu era realmente obcecado por não permitir que a Câmara virasse o lugar da irrelevância. E como é que a Câmara vira o lugar da irrelevância? Quando você tem um comparativo de dezembro de 2024 com um término de mandato de 49 projetos de lei tramitando. Vocês lembram bem, era uma máquina de votação e um filtro pessoal, por indicação da Comissão de Legislação e Justiça, de não permitir que a inconstitucionalidade fosse o tom da Câmara Municipal. Vocês se lembram quando eu fui vereador no primeiro mandato? Cerca de 80%, 90% do que era votado era inconstitucional. Então, ver os debates no plenário de uma lei que a gente sabe que não tem validade é enganar o povo. Nós estamos hoje com cerca de 10 vezes mais projetos de lei tramitando na Câmara, com um ritmo diferente de votação. E aprovados com alguma relevância, eu destaco e parabenizo 2, a Lei de Liberdade Econômica, que eu lutei muito para acontecer, o prefeito anterior não queria, foi um dos nossos temas de embate, e a Lei do Marco das Startups, que o prefeito anterior também não queria, e eu articulei muito com a autora, a vereadora Marcela Tropp e vários outros, para eles acontecer. Esses 2 foram muito relevantes e parabenizo os seus autores, os envolvidos, para avançar nesse sentido. Se a gente vai na mobilidade, olha o projeto de lei da tarifa zero. Ele foi assinado quando ainda não havia exatamente a Pax. E aí muitos assinaram ali de provocação. Hoje, a posição de algum desses vereadores mudou em relação ao governo. Por que é que um projeto protocolado no início da legislatura chega com 6 meses ainda tramitando? Vou dar um exemplo. Quando chegou o projeto de lei de 100 ônibus elétricos na Câmara Municipal em junho do ano passado, em 31 dias tinha passado em 4 comissões, votação no plenário em primeiro turno e segundo turno, sancionado. Um ano depois, 100 ônibus no papel, 100 ônibus na rua. Opa! E aí eu sei que na hora que eu posto um vídeo, oh meu Deus, temos que fazer alguma coisa. Porque eu postei um vídeo? Ou seja, ninguém alertou que a prefeitura está há 1 ano com uma lei aprovada, mas sem ônibus nas cidades? Idem o tarifa zero, que é o que eu estou citando aqui. Ele está tramitando há 6 meses. Aí uma comissão fica um tempo para dar o parecer, uma outra perde o prazo, aí vem diligência, a prefeitura... Isso é protelar. Gabriel, só voltando um pouquinho nas eleições de 2026, você falou que o seu objetivo está com 28. Uhum. Mas nesse caminho de 28, pode entrar uma candidatura a deputado? Cíntia, mais uma vez eu lhe digo, eu caminho e estou aí na cidade o tempo inteiro, né? Eu converso com as pessoas, o que eu quero ser candidato a prefeito em 2028. E aí começo a escutar, claro, não, mas e por que não no ano que vem? Por que não que você não se candidata? Vocês viram, teve convite para ser isso, teve convite para ser aquilo, tem gente que fala isso. Essa é uma decisão que ainda não está tomada. Mas você não descarta a possibilidade de tentar o legislativo no ano que vem? Eu comparo contigo com o que aconteceu na Câmara Municipal. Eu tinha um plano muito claro de concorrer em 2020, ser eleito vereador e depois em 2024 ser candidato a prefeito. E surgiu, de um jeito não previsto, a possibilidade, que se concretizou, de ser presidente da Câmara Municipal. Era uma eleição no meio do caminho, mas ela não me tirou do plano principal. E eu insisto aqui porque eu quero grifar, sublinhar, botar
todas as cores. Eu sou pré-candidato a prefeito em 2028. Mas não descarta ser candidato a deputado. E deixa eu completar. E isso não faz com que eu seja alguém que não queira bem essa gestão. Já disse isso, porque eu e Álvaro Damião fomos colegas por 8 anos. Nós conversamos, ligamos um para o outro, trocamos mensagens. Eu espero que o governo dele seja o melhor possível. Por quê? Primeiro porque eu sou cidadão de Belo Horizonte. E eu quero o melhor para a nossa cidade. Vou elogiar aquilo que é positivo. Esses dias, elogiei muito os Jardins de Chuva. É uma belíssima iniciativa na cidade. E sempre o que é bom para Belo Horizonte vai contar com o meu elogio. E vou criticar o que eu considero que não é bom. Isso é uma postura independente que está em falta no Brasil, né? O que está abundando no Brasil se foi o político que eu gosto, eu elogio. Se não foi, eu critico. Isso leva a gente para o buraco. Eu desejo para o prefeito um ótimo mandato. Mas isso não me tira do jogo. Ou seja, eu estou no MDB, permanecerei no MDB e estou construindo com o MDB. Por que eu não lhe dou esta resposta tão incisiva como eu estou sempre acostumado a dar? Porque o Gabriel de 2025, eu não sou o mesmo cara que se filiou num PHS em 2016 com uma cláusula de independência porque eu não tinha a menor concordância com o PHS. Era justamente buscar uma legenda para ser candidato. Em 2020, patriota, idem, outra cláusula de independência. Ao entrar no Movimento Democrático Brasileiro, um partido que tem 60 anos de um histórico de combate à ditadura militar, com personalidades como Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, eu não estou numa sigla. Eu estou num partido. Aliás, eu diria que tem 2 partidos sólidos no Brasil, o MDB e o PT. Então, não é o Gabriel quer, o Gabriel vai, o Gabriel faz, eu quero, eu vou, eu faço. É uma construção partidária. Até porque a política no Brasil, por conta da cláusula de barreira, volta a ser partidária. Eu não concordo com tudo do MDB. Eu não sou igual a todo mundo que está dentro do MDB. Mas o MDB é um partido que não tem dono. O Baleia Rossi não é o dono do MDB. Vocês não escutam o MDB do Baleia. Não é isso. O MDB é plural como o Brasil, tem gente tudo quanto é lugar. E o que eu adorei? A mim nada foi exigido. Sempre foi me dada a liberdade de pensar como eu penso, dizer o que eu falo. Mas, obviamente, isso não quer dizer individualidade. Política se faz em grupo. Então, eu estou construindo com o Movimento Democrático Brasileiro uma 2026. E o que isso envolve? E aí eu falo de um jeito muito claro. Algo eu já estou fazendo. Enquanto presidente da Fundação Ulisses Guimarães, eu estou sendo responsável pela construção de um plano. Ou seja, o que vai ser defendido para uma eventual candidatura majoritária, o que os candidatos a senador podem defender, os candidatos a deputado federal, estadual. Porque a gente vai, no âmbito da eleição, meio para uma lógica que se potencializa como se votar fosse uma bet. Então o nome é tal, vamos votar. Não. Vamos discutir primeiro, então, o que Minas Gerais está precisando? Mas assim, desculpa insistir, mas é só assim, não está descartada essa possibilidade. Porque quem te acompanha fica com essa curiosidade. Gabriel vai ficar sem cargo, vai tentar ser deputado com uma proposta de tentar ser Eu prefeito. passo exatamente a fala que eu escuto nas ruas, né? As pessoas viram para mim e falam assim, mas eu quero votar em você. E aí eu posto algum vídeo, vamos lá. É uma possibilidade. Um assunto nacional que tem tomado aí as discussões. Reforma fiscal. Eu vejo várias pessoas que foram eleitas para o cargo e não falam disso com propriedade. E eu tenho propriedade para falar disso. Na hora que eu faço um bom vídeo explicando um assunto, coalham-se de comentários, falam, eu quero votar em você. Eu quero você me representando em Brasília. Esses dias um virou, olha, eu quero que você seja o deputado de Belo Horizonte em Brasília. E aí eu falei, por quê? Ele fala, porque não tem ninguém que fale de Belo Horizonte lá. É uma possibilidade. Eu sei que não tem nada certo, mas é uma possibilidade. Cíntia, o que eu te disse é o seguinte, a grande questão nesse tempo todo é escutar o eleitorado de Belo Horizonte. E o partido? Ouvir as pessoas. Não, se depender do Baleia Rossi, eu sou candidato a tudo. Ele quer contar comigo na urna. Já falei, por que não governador? Disse ele, né? Aí veio o senador Cleiton Azevedo, Cleitinho, me convida para ser candidato a vice-governador. Isso gerou algo muito interessante, porque foi um convite. Vocês dois já devem ter recebido muitos convites na vida. E aí, André, você quer trabalhar na outra emissora? Você quer sair daqui? Vai responder no ar? E sim você? Ou não? Vai responder aqui, Não, Cíntia? e você? Estou te contratando. Você quer ir para concorrente? Depende. Então a minha resposta é depende também. Por quê? O depende já quer dizer que há uma possibilidade. Não, depende quer dizer o seguinte.
essa é uma decisão que envolve variáveis. E eu insisto, a gente fica discutindo política e eleição como se fosse bet. Eu não faço isso. Por que eu fui candidato a prefeito de Belo Horizonte? Porque eu consigo ver os problemas e quero oferecer soluções. Nenhum tipo de candidatura minha parte de uma vontade pessoal ou de um desejo, uma ambição simplesmente por vaidade. Eu fui vereador eleito em 16 porque eu tinha um plano claro de 31 ideias para a cidade. Está tudo registrado e está tudo cumprido. Em 2020, mais um conjunto de propostas registrado e cumprido. Como prefeito e candidato, um plano de governo factível com propostas e soluções. Então, isso é a minha primeira preocupação, Cíntia. E, recentemente, aí sim vou te dar uma resposta muito direta. Tem algo que eu não faço no ano que vem. O Brasil precisa se livrar mesmo dessa ideia que só existe Lula e Bolsonaro. Mas isso é a maior posição que alguém pode ter hoje para ajudar o Brasil. E eu falo de um jeito claríssimo. Eu não sou bolsonarista. E eu repudio completamente gente que não tem apreço por democracia, gente que não tem apreço por ciência, gente que foi responsável pela morte de muitas pessoas brasileiras, brigando com a vacina ao invés de brigar com o vírus. Eu não sou isso. E repudio isso. Do mesmo jeito que eu tenho horror à corrupção, que eu cresci politicamente vendo o Mensalão, o Petrolão. Isso não é ficção, é fato. Ou o dinheiro evaporou. Ou o Brasil foi saqueado por duendes e fadas. Não. E mais, a política econômica precisa de responsabilidade fiscal. Então você não pode simplesmente ter duas opções para o Brasil, uma que te desagrada sob o ponto de vista das instituições, da ciência, e a outra que te desagrada sob o ponto de vista de corrupção e institucionalidade fiscal. Dá para ter compromisso com democracia e com responsabilidade fiscal. Sem estar com o PT ou com o PL. No Claro. caso. Mas aí o Cleitinho não entra numa linha aí porque ele não é do PL, mas ele é, de certa forma, um aliado do presidente, do ex-presidente Bolsonaro. Eu expliquei isso recentemente. O senador Cleitinho, que foi vereador e foi deputado estadual, teve algumas posições que me surpreendeu positivamente. E onde eu concordo com as posições dele? Pergunte, não sou eu não. Pergunta pro povo. Quem é a favor, não sei vocês, hein? Vou perguntar aqui não, de aumentar o número de deputados de 513 para 531? Temos 3 senadores. Ele votou contra. Nesse lado ele me representou. Senador Cleitinho se elegeu contra 2 adversários duríssimos. Duríssimos. Senador Cleitinho eu sei que não é corrupto. E ser vice dele é uma possibilidade também? Como eu já disse para você, na hora que ele me convidou, e um convite é um convite, foi ótimo conhecer a opinião de muita gente. Então, muitas pessoas do meu eleitorado falaram isso. Mas, Gabriel, você não tem como se aliar a ele porque vocês são diferentes. Gabriel, você tem um cuidado com a política pública, com a democracia, com questões que nós não verificamos em algumas falas dele. Ao mesmo tempo, veio muita gente para falar, olha, que dupla, sabe? E gostaram. E aí eu te digo, quais são as opções que nós temos para o ano que vem? Não se trata de olhar Cleitinho. Aí veio algum e falou assim, não quero Cleitinho por causa do bolsonarismo, eu prefiro esse outro. Esse outro, no caso, era o vice-governador atual. Eu falei, bom, mas ele está com a medalha também, né? De imbrochável, imorrível, imatável. Nunca imaginei ver aquilo na minha vida. O vice-governador foi convidado pela Câmara Municipal para receber a medalha do mérito legislativo e se recusou. Mas recebeu essa medalha. A tríplice medalha. Um homem que sempre recusou receber medalhas a vida toda. Recebeu logo essa? Olha, não esperava. Então, assim, nós temos um governo que está em andamento, que eu posso criticar fortemente. Vocês viram a lista do subsídio? Se fosse na nossa época de vereador, eu ia cutucar o meu amigo vereador e falou, cadê a lista? Você não disse que ia mostrar a lista? Por que não mostrou?
Gabriel, só uma coisa que acho que a gente já está encerrando, mas que eu não posso deixar de perguntar, porque vai ser, né, nesse sábado agora, o governador Romeu Zema vai lançar a sua pré-candidatura à presidência da República em São Paulo. Como que você vê esse movimento? Nesse momento, né, falta um pouco mais de um ano, ele está se colocando nesse cenário nacional. Você acha que ele tem chance ali de ser... As pessoas que apoiam o Romeu Zema, e eu não sou uma delas, não é só porque ele come banana com casca, não é só porque ele considera que o BRICS não pode existir porque os outros países não são cristãos. Não sei se ele perguntava isso para alguém que ia comprar uma geladeira na loja dele. Você é cristão? Não é só porque ele prometeu entregar o Rodoanel em 2026 e eu não estou vendo essa obra avançar. Não é só porque eles estão escondendo os subsídios de Minas Gerais. Não é só porque há os índices de violência no Estado e o reconhecimento da Polícia Militar de Minas Gerais é uma vergonha. Não é só porque eles sempre condenaram a política. Não é só por isso. Por várias razões. Mas o que as pessoas que apoiam o governador Romeu Zema acreditam é que o raio pode eventualmente cair em 3 lugares. Então a gente recorda-se que ele foi eleito em 2018, e ainda ontem eu almoçava com o João Batista dos Mares Guia, um político excepcional e muito inteligente, e eu lembrava disso. O PSDB e o PT fizeram um esforço monumental para tirar o João Batista que estava na rede do debate. Se esqueceram. Então, na hora que o Romeu Zema fala de Bolsonaro, ele lança aquela luz e há aquele movimento na semana final que o leva para o segundo turno e acontece o que aconteceu. Na disputa com Alexandre Calil, eu considero que houve um erro muito estratégico do ex-prefeito de querer ser o candidato do Lula. Ele tinha potencial para ser o candidato de Minas. Para ser o que ele sempre quis ser. Ele sempre, nos debates que participou, falava, eu sou a terceira via. Agora, pelo que parece, ele voltou a dizer. Mas na última eleição ele não foi. Na última eleição, ele ao invés de ser uma via opcional, ele decidiu ser o candidato do Lula, que era o que ele repetia o tempo inteiro. Isso foi um equívoco e que facilitou muito a vida do Romeu Zema, né? O que acontece agora, na minha percepção, é que há um conjunto de políticos que não está disputando o voto do povo, mas que está disputando de maneira fraticida o apoio do Bolsonaro. Podem, imagino eu, estando aqui certo ou errado, se decepcionar. No sentido em que o ex-presidente, que sabidamente não será candidato, tem uma predileção por lançar alguém que seja do seu clã. Porque o bolsonarismo é uma política de clã, em que quem manda e vale é Jair, Michele, Flávio, Eduardo, Carlos e Renan. Não sei se a mais jovem daqui a pouco entra. Isso é a política para eles. O resto é ferramenta. Todo mundo sabe nos bastidores que os Bolsonaro odeiam o Tarcísio e não confiam nele. Sendo que todos nós sabemos que o Tarcísio, sendo candidato, tinha grandes chances de derrotar o presidente Lula. E não será, talvez, pelo bolsonarismo. Aliás, o Lula pode criar um oratório e botar 2 imagens lá para depositar $1 por dia de agradecimento. Trump e Eduardo. Do mesmo jeito que ao meter a colher no Canadá, ele inverte o resultado eleitoral, nas últimas semanas, o que o Trump fez foi justamente inverter o jogo aqui. Lula estava nas cordas, a discussão era questão fiscal. E de repente, você que obviamente pode ser crítico até onde for do presidente, ele é o presidente da República eleito. E os problemas que nós temos no Brasil são resolvidos por brasileiros. É só uma fatia muito vira-lata e reduzida que acredita que a gente pode contar com os Estados Unidos da América para resolver os nossos problemas. E por que eu te digo isso tudo? Porque o eventual ocupante do Palácio da Liberdade não sabe o tamanho da cadeira que ele está sentado. O Tancredo Neves sentou ali. E da sacada falou que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Liberdade não é uma palavra que se entrega à prestação como uma geladeira das lojas Zema. Liberdade é por inteiro. E essa liberdade de alguém que está no Palácio da Liberdade deveria repudiar a intervenção americana. Não fez. Por que não fez? Porque quer o apoio do Bolsonaro. Sendo que essa intervenção prejudica fortemente o interesse de Minas Gerais e dos mineiros. Então, hoje, e o que a gente vai ver do lançamento dele, é uma tentativa de ser o candidato do Bolsonaro. Que pena.
porque o Brasil já contou com candidatos de Minas Gerais. Juscelino Kubitschek, que é o meu grande exemplo, foi o candidato de Minas Gerais. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino Kubitschek é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo responsável, gente varonil. Juscelino, 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 para presidente do Brasil e não do Bolsonaro. Uma pessoa que se senta no Palácio da Liberdade tem o privilégio de ser candidato a presidente por natureza. É o cargo mais importante desse país depois do Planalto. Não há dúvidas. Então, é já presidenciável um governador de Minas, mas aí ele pode fazer a opção. Ser candidato do Brasil, dos mineiros, ou ser o candidato do Bolsonaro. No momento, ele quer ser o candidato do Bolsonaro. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Café com Política, nesse bate-papo bacana aqui com a Cíntia Castro também, sobre tantos assuntos importantes. A você que está em casa também, ouvimos aqui Gabriel Azevedo, que é professor, ex-presidente da Câmara, ex-vereador, quem sabe um governador, quem sabe um deputado, ele não disse com certeza, mas a gente vai vendo que o desenrolar dessa história toda para ver o que vem por aí. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Guarda o seu votinho. Com carinho. Ô, gente, obrigado. E para fechar, entre Lula e Bolsonaro, eu sou JK. E repito isso, a gente precisa lembrar o tamanho de Minas. Não dá para diminuir Minas. Não dá para ridicularizar Minas. Em Minas é o lugar em que a política não se faz comendo banana com casca. Este governador se aproveitou muito da comparação com o último. Ele vive até hoje de dizer que a culpa é de quem o antecedeu. Vamos olhar para frente. A mediocridade não pode ser parâmetro de governo. Foi sim um governo trágico, ninguém nega isso, o anterior. Mas isso não pode ser modelo de comparação. Eu não me nivelo por baixo. E gosto, vou agradecer, sempre estar aqui no Café com Política, porque aqui a gente tem jornalismo de primeira e democracia sem jornalismo não é democracia. Obrigado, Cíntia, obrigado, André. Contem sempre comigo. Obrigadão. Gabriel. Isso aí, é você que esteve com a gente até agora também, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Mais de 1 milhão de pessoas já estão inscritas aqui no canal de O Tempo. Até a próxima.